Amém, louvado seja o nosso Deus. Amados irmãos, nós vamos estudar a palavra do Senhor. Cadê aquela imagem, meus irmãos, das doutrinas da graça? Vê se consegue colocar aí para a gente, por favor. Nós vamos hoje, no último domingo do mês de outubro, fecharmos o nosso estudo nas doutrinas da graça. De modo especial, nós estamos estudando, então, o que alguns chamam de 5 pontos da teologia calvinista, a tulipe, mas mais do que isso, elas são evidências de uma fé bíblica embasada na palavra do Senhor. Nós estudamos a total depravação, a eleição incondicional, a limitada expiação, ou a expiação particular, nós também assim chamamos, e hoje nós vamos ver essa irresistível graça e perseverança dos santos. Muito bem, louvado seja o nosso Deus por esse mês de outubro, durante agora a semana, dia 31, que cai que dia? 31? Sexta. Eu fiz de manhã um apelo aqui, reúna os seus filhos e diga assim: nessa data nós comemoramos o Senhor ter levantado homens que se preocuparam em levantar as Escrituras acima dos ensinos dos homens. O magistério está abaixo. Lutero pregou e declarou isso, e o resultado foi que Deus despertou um grande povo em volta das Escrituras. Hoje nós temos essa dádiva de poder dizer: a palavra de Deus é quem dirige a igreja, é ela que examina a igreja e todos os seus líderes, não o contrário. E nós louvamos ao Senhor por isso. Você teve tempo para você ir beber água até agora. Até agora eu fico de costas, Poliana, às vezes eu não vejo, dá um jeitinho. Agora tenta ficar todo mundo aqui sem se mexer, senão eu vou cocer lá para beber água. Ainda fico, está demorando. É ruim demais, a mente vai embora. Então, se você está aqui, concentra, tenta fazer o máximo, a não ser que seja uma questão de saúde, aí você pode, com certeza, ficar à vontade, tá bom, amado irmão? Mas façamos isso para a glória do nosso Deus nesse momento. Abra sua Bíblia em Gênesis 12. Gênesis capítulo 12, nós leremos esse capítulo e poucos versículos do 13 até o verso 4. Diz assim a palavra do Senhor. Preste bem atenção na leitura. O Senhor disse a Abrão: saia da tua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e o engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abrão levou consigo a sua mulher Sarai, o seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhes foram acrescentadas em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra de Siquém até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abrão e lhe disse: darei esta terra à sua descendência. Ali Abrão edificou um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. Passando dali para o monte a leste de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel a leste e Ai a oeste. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois, Abrão partiu dali, indo sempre na direção do Neguebe.
Havia fome naquela terra. Assim Abrão foi para o Egito, para ali ficar, porque era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que você é mulher muito bonita. Os egípcios, quando virem você, vão dizer: essa é a mulher dele. Então eles vão me matar, deixando você com vida. Diga, pois, que você é minha irmã, para que me tratem bem por sua causa, e por amor a você me conservem a vida. Tendo Abrão entrado no Egito, os egípcios viram que a mulher era bonita, era de fato muito bonita. Os príncipes do faraó a viram e foram elogiá-la diante de Faraó. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem a Abrão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos, escravas, jumentas e camelos. Porém, o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abrão. Faraó chamou Abrão e lhe disse: o que é que você fez? O que é isso que você fez comigo? Por que não me disse que ela era a sua mulher? E por que me disse que ela era a sua irmã? Foi por isso que a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, aqui está a sua mulher. Tome-a e vá embora daqui. E Faraó deu ordens aos seus servos a respeito de Abrão, e eles o acompanharam, a ele, a sua mulher e a tudo o que possuía. Abrão saiu do Egito e foi para o Neguebe, ele e a sua mulher e tudo o que tinha. E Ló foi com ele. Abrão era muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro tinha armado a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que anteriormente tinha feito, e ali Abrão invocou o nome do Senhor. Amém. Senhor, obrigado pela tua santa palavra. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui, Senhor, diante dessa bendita porção, de modo, Senhor, que o nosso coração deseja ser edificado, Senhor. A tua palavra foi lida, que o Senhor aplique agora pelo poder do teu Espírito essa palavra em nós, e que saiamos daqui fortalecidos, renovados, confiados no teu amor, no teu cuidado, na tua fidelidade. Que possamos viver assim para a tua glória, em resposta a uma vida sensível e comprometida ao Senhor. É a nossa oração em teu nome, Jesus. Amém. Muito bem, amados irmãos, nós temos aqui um texto onde nós podemos ver claramente essa graça irresistível, esse convite de Deus que arrebata o coração de qualquer ser humano que é vocacionado por Deus. Quem era Abrão? Abrão tinha negócios. Abrão, ele era um homem envolvido com a sua família. Muitos dizem que Abrão era alguém que fazia prognóstico com a astronomia. Era uma cultura da época. Muitos dizem que Abrão, juntamente com sua família, eram empreendedores. E diz o texto que eles eram ricos. A palavra do Senhor nos aponta, então, de modo especial nesta noite, a manifestação desse chamado, dessa graça que arrebata um coração. E não importa onde a pessoa esteja, em qual condição, ela diz: não posso comparar esse chamado na minha alma com tudo que tenho, com tudo que já adquiri em minha vida. O texto aponta essa manifestação graciosa de Deus chamar um homem do meio de um grupo de pessoas
no qual ele fazia parte, que não conhecia o Deus Yahvé. Se você observar, o texto aqui, você pode ler depois na sua casa, vai narrando a respeito de onde Abrão está. Abrão está em Ur, numa região longe de Israel. Israel ainda nem se pode dizer que existia. A região de Canaã, os cananeus estão morando lá. E Deus chama esse homem e diz, a expressão é, saia da sua terra. Alguns estudiosos, como João Calvino, vai dizer que aqui Deus está dizendo assim, feche os seus olhos e haja com fé no chamado que eu lhe faço. E esse chamado é tão poderoso, irresistível, que Abrão olha para a esposa, conta a história, até o sobrinho, empolgado com a conversa com o tio, desejou participar desse projeto. Abrão agora tem uma história a dizer, eu fui chamado pelo Deus Yahvé, eu fui chamado pelo Deus Criador dos céus e da terra, e nesse momento vou cumprir aquilo que ele me estabeleceu. Para onde, Abrão? Para onde você vai? Não sei. Eu sei que esse Deus me chamou e a caminhada que agora tenho, vou fazer pela fé, confiado nele. Amados irmãos, essa é uma dádiva de todo crente, quando de fato experimenta o Senhor trabalhando, martelando no coração, até que certo dia esse coração é irresistivelmente convencido, de maneira que o seu coração se derrete em amor à pessoa bendita de Jesus Cristo. Quantos ficaram muito tempo com os ouvidos indiferentes, surdos, até que a ação desse Deus trino manifestou um despertamento poderoso, e você respondeu a esse chamado, e você agora declara, como eu fui agraciado pela visitação desse Deus tão rico em misericórdia, entre tantos, olhar para mim com misericórdia, entre tantos, estender sobre mim a sua destra de amor. Assim a história de Abrão é escrita pela palavra do Senhor. O texto diz, saia da sua terra, da sua parentela. O que significava parentela aqui? Proteção, negócios, sustento. Toda a vida de Abrão está relacionado a estar na parentela. Não é simplesmente você que agora casa, Marquinhos, e fala assim, graças a Deus estou casando, Senhor, e agora eu vou ter minha casa. Não, é muito diferente aqui. Aqui é de fato uma vocação que tem relação com a sua conversão. Quantos aqui tomaram uma decisão que podem dizer, de fato, eu estava vivendo um estilo de vida, e de modo que Deus falou ao meu coração, a voz do Espírito Santo ecoou na minha alma, e despertou o meu coração, e eu agora, quando me vi, não podia mais viver a mesma vida, a despeito de qualquer lucro, de qualquer prazer, de qualquer paixão, de qualquer sensação e estímulo. Eu fui impactado pelo amor, e esse amor veio do céu e me trouxe para uma nova vida. Tem relação com a sua mudança de vida. Aqui é literalmente um prejuízo aos olhos humanos. Você se lembra de Zaqueu? Qual foi o prejuízo na vida de Zaqueu? Um homem que era ganancioso, um homem que era trapaceiro, que estava cada vez mais a lucrar pelas suas trapaças, mas quando Jesus o avistou, disse, Zaqueu, desce. Hoje eu vou ficar na sua casa, Zaqueu.
E Zaqueu prontamente recebe Jesus. E Zaqueu olha para Jesus e ele começa agora a entender que a sua vida será transformada, a velha vida será deixada, ele vai experimentar uma nova caminhada, ele vai deixar tudo para trás. E Zaqueu diz: se eu prejudiquei alguém, eu vou identificar quem é e vou fazer quantas vezes? 4. Diz o texto da palavra de Deus. 4 vezes eu vou restituir. O que nós aprendemos aqui? Quando o convite poderoso do Evangelho, não é esse convite vir para a igreja não, irmãos. Não é esse convite fraquinho que alguém faz para você. Não, vamos lá hoje, você tem que ir. Você já veio pela 5ª vez, 10ª vez, você só vem por obrigação. Você fala, mas eu vou ter que ir mesmo. Esse não é o chamado de Deus. Pode ser que durante esse processo, Deus te chame, mas eu não me refiro a esse chamado, não. O chamado que nós estamos aqui nos referindo, é quando Deus, pela sua palavra, Ele dá uma ordem poderosa. Abra sua Bíblia aí, em Hebreus. Capítulo 1. Quem teve um persistente em te convidar para a presença de Deus? Quem teve alguém assim? Quem teve uma mãe que não deixou de orar por você e orava e convidava? E chamava? A hora e a fora de hora. Diga assim ao Senhor: Senhor, sou grato pela vida dessa irmã, desse fulano, que foi perseverante. O Senhor o usou. Mas certo dia, a tua voz trabalhou na minha alma, arrebatou meu coração, porque a palavra do Senhor, ela é poderosa, ela esmiuça a penha, ela não tem nada que ela não possa quebrar, ela quebranta, ela transforma, porque essa palavra é que deu existência àquilo que nada ainda havia. Hebreus 1:3. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, vamos juntos? Sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se a majestade nas alturas. Aquele que o chama é o mesmo que com a sua palavra sustenta todo o universo. Por isso que eu e você somos de maneira irresistível, apaixonada, nós respondemos ao que o Senhor tem para nós. Você vira as costas para tudo que você tinha. Você era um Zaqueu? Você tinha algum Zaqueu aqui? Tinha alguns ciganos Zaqueu, assim, sabe? Fazia aqueles negócios tudo na gambiarra, né, Machado? Prejudicando meia dúzia do lado. O que importava era o lucro. Aí você fala, ixi, agora não dá mais para ser assim, ué. Talvez é triste isso, né? A igreja brasileira desconhece essa prática. Porque grande parte que se diz evangélico no Brasil não experimentou ainda o chamado irresistível. Porque quando Deus chama, Ele muda a vida de uma pessoa, Ele muda o rumo, Ele muda as práticas da velha vida. Agora a pessoa caminha de modo diferente. Assim foi com Mateus. Lembra do publicano? Estava na coletoria de impostos, até que o Senhor o chamou: me siga. Ele, largando tudo, seguiu Jesus, se tornou um dos apóstolos. Assim foi com Paulo, alta patente no contexto de Israel, no contexto dos fariseus, e ele não se importou, pelo contrário, ele ficou feliz com o chamado de Cristo sobre o seu coração. Saiba de uma coisa, amado irmão, amada irmã, se alguma coisa ainda na sua vida está fazendo com que você não tenha um coração rendido ao Senhor, sabe, você não consegue viver de fato com a palavra de Deus, você está indiferente durante as semanas do mês de outubro, passa um mês, você tem indiferença,
a voz do Senhor por meio das Escrituras, saiba de uma coisa: esse convite gracioso talvez não ainda aconteceu na sua vida. Uma coisa boa: se você está aqui e ouvindo a palavra de Deus, quem vai te convencer não é o pastor Fábio, mas a palavra de Deus diz assim: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da pregação da palavra de Cristo. Você tem um filho que está indiferente, continua trazendo ele até você ter forças, porque uma hora o coração dele é invadido, entre aspas, é docemente convidado a se render, e você vai ver um jovem amando a Jesus Cristo. Amados irmãos, essa ação graciosa é cheia de amor, como eu mencionei. Assim foi com esses homens, Mateus, Zaqueu, Paulo. Assim foi com Abrão, um homem que agora ouve a voz do Senhor. João 6, 37, Evangelho de João, diz assim: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Louvado seja o Senhor por isso. Ele tem um chamado, e quando você ouve o chamado, aqui ó, os crentes aqui, você fica triste porque deixou de ler a Bíblia durante a sua semana? Você fica triste porque você fala: não orei do jeito que eu deveria ter orado? Sabe por quê? Porque você foi vocacionada para caminhar com Cristo Jesus. Você foi chamada a ter um relacionamento com Cristo, não uma religião apenas. Se você tivesse só a religião, você diria assim: ah não, daqui uns dias eu volto de novo. Mas aquele que foi chamado, aquele que foi convidado por Cristo, aquele que a pregação do Evangelho fez diferença, durante a semana ele fica assim: nossa, eu não separei hoje um momento para orar, eu não separei um momento para ler a palavra de Deus, essa semana eu estou distante, eu preciso voltar, porque a minha vida agora é caminhar na direção do meu bendito Salvador. A palavra do Senhor nos mostra um segundo aspecto. A fé, o primeiro foi um chamado, essa graça irresistível no chamado de Abrão. Um segundo aspecto, a fé que responde a esse chamado, a fé que responde. Olha só o verso 4, vamos lá novamente voltar em Gênesis, para o nosso texto base, Gênesis 12. Verso 4. Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abrão tinha quantos anos? 75. Nunca é tarde para o Senhor chamar aqueles que são dele. Amém. Tem muita cabecinha branca e ainda vai ser alcançado por Cristo Jesus. Nós vamos, depender de nós, eles vão morrer, nós estamos orando até o Senhor alcançá-los. O texto da palavra do Senhor diz, verso 5, Abrão levou consigo sua mulher, seu sobrinho, todos os seus bens. Verso 6, Abrão atravessou a terra de Siquém até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Perceba que aqui, se você não tiver uma noção geográfica, você pensa assim, caminhou daqui até ali no patrimônio. Não, meus irmãos. Abrão sai de uma região que é num contexto de Ur, uma região bem distante, de aproximadamente 900, 800 a 1000 quilômetros de distância da região de Canaã. E ele sai de maneira que ele ouviu a voz de Deus e obedece. Ele confia, ele crê. Nós vemos aqui a manifestação da justificação dos crentes no Antigo Testamento. Como é que eles eram justificados no Antigo Testamento? Crendo no Senhor, crendo,
confiando que o Senhor disse, e se Ele disse, Ele vai cumprir. Jamais foi por obras, jamais foi por altares, jamais foi por qualquer outro meio que não fosse a confiança no Senhor. Tanto é que lá depois Abraão vai ser chamado de aquele que foi vocacionado para ser aquele que foi justificado, crendo em Deus. Gênesis 15, quando Deus faz uma aliança mais completa, mais informações do que Deus tem para Abraão na sua história e para os seus descendentes. Muito bem, amados irmãos, eu tenho dito isso, falei hoje pela manhã, a graça de Deus é tão maravilhosa, que Deus age primeiro no nosso coração, é Ele que inflama a sua alma, é Ele que traz vida a você, e você responde crendo, você responde pela fé dizendo, louvado seja Deus, meu coração era indiferente a Deus, e hoje tenho prazer na sua lei, tenho alegria de obedecer a sua voz, tenho alegria de experimentar, de fato, caminhar para o Senhor, levantar altares. Você já pensou isso? Quando foi o primeiro culto evangélico, uma igreja séria, que você participou? Você lembra? Você lembra? Você não lembra não, Tiago, você é menino. Misturada essa história, igual a sua do Rafa e minha, tudo misturado. Era o que não era crente dentro da igreja. O Tiago demorou também para converter, viu? Bati nos mesmos tudo, já falei aqui, né? Mas graças a Deus agora está santo. Você deu trabalho? Você lembra do meu primeiro momento que você entrou numa igreja e falou assim, nossa, é assim que cultua Deus? Parece normal, né? Abraão levantou um altar ao Deus desconhecido até então. Abraão faz agora um altar. O que ele aprendeu? Agora, esse Deus que me chamou é o Deus que criou os céus e a terra. E esse Deus recebe o culto que eu presto a Ele. Esse Deus, Ele observa o culto que é levantado, o altar que é colocado para me adorar, bendizer. Assim o Senhor se agradou de Abraão. Deus chamou um homem para responder de maneira que essa fé é concreta. Tiago tem um embate, né? Parece que tem um embate com Paulo, mas não é. A verdadeira fé, aqueles que de fato foram chamados, eleitos pelo Senhor, manifestam ações concretas, que Deus é Senhor de suas vidas. Levantar um altar é parar tudo. Você acha que ele caminhava sozinho? Abraão tinha aproximadamente de 500 a 600 pessoas que o acompanhavam, entre servos, trabalhadores, parentes dos servos. Era uma multidão, era um clã. Ele para tudo e faz um culto, invocando o nome do Senhor. Amados irmãos, é uma prestação de contas diante de alguém que agora crê no Senhor. Ele levanta altares para adorar e bendizer. Essa alegria que você tem de vir à igreja hoje, você fala assim, nossa, eu vivi tanto tempo sem rumo. Quanto tempo aqui o domingo na sua história foi um vazio? Ixi, não tem ninguém aqui que experimentou a mudança não. No domingo, você sempre foi para a igreja no domingo? Você é uma exceção, viu? A regra não é assim. Tinha uma turma que falava assim, quando escutava a música do Fantástico, dava uma deprê, no outro dia vem a segunda. Mas eu conheço gente que é pior do que isso. Quando chega o domingo, ele tenta inclusive, se possível, tomar todas, para poder passar rápido, e de repente chega a segunda-feira logo, porque o coração dele é vazio. Mas agora o coração daquele que ouve o chamado do Senhor, Abraão para tudo, vamos fazer culto, ensina o povo dele, nós vamos cultuar, mas qual que é esse Deus, ô Abraão? Não tem imagem, ele é o Deus invisível, mas um Deus real, que fala, que criou todas as coisas, e ele é digno de ser adorado. Abraão presta culto. Abra sua Bíblia aí, em Hebreus 11, 8.
Vamos ler juntos? Hebreus 11:8. Grife na sua Bíblia aí, ó. Vamos lá juntos. Pela fé, Abraão, quando foi chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Essa é a confiança daquele que age por fé. Se o Senhor me chamou, Ele vai fazer. Ah, mas eu tinha negócios assim, assado. Não importa. Abre mão. Se não glorifica o Senhor, abre mão. Aquele que te chamou vai te sustentar a viver uma vida reta, confiada. Eu fico imaginando o prejuízo de Abraão. Como eu estava com a carreira pronta aqui, Stefan. Prontinha. Eu ia fazer astrologia de todo mundo aqui da região. E agora o Deus que criou tudo isso me apareceu e me chamou para uma nova história, uma nova caminhada, para um lugar que eu não sei onde fica. Nunca passei. E vou ter que ir lá para conhecer a pé. Quando Abraão responde, ele está agindo por meio da fé. Quando você separa o domingo para o Senhor, você está respondendo com uma fé viva e verdadeira. Ou você é o crente que tem preguiça do domingo? Ah, talvez tenha outros domingos. O dia que o domingo for do Senhor na sua vida, você diz: o Deus que me chamou me pede que eu o exalte, o adore pela salvação que Ele conquistou para mim, mediante os seus méritos na cruz. Para o resto da minha vida, vou separar o dia do Senhor, até que eu viva na presença dEle, todos os dias serão do Senhor. Pelo menos para culto, né? Todos os dias são dele, mas nós separamos esse dia para adorá-lo. João 10:27. As minhas ovelhas, o quê? Ouvem a minha voz. Que coisa bonita isso, amados irmãos. As ovelhas do Senhor ouvem a sua voz. Não é preciso extorsão, não é preciso manipulação, não é preciso aqueles negócios que hoje é chamado de coach, é de teologia da prosperidade, é de teologia positivista. Nada disso é necessário. Quando o Senhor, o Supremo Pastor, fala conosco, o nosso coração é arrebatado. Nós ouvimos a sua voz e temos prazer em obedecê-lo. Amados irmãos, que privilégio nós temos. Assim foi com Abraão, assim acontece hoje conosco. Eu pergunto aos irmãos: você pode observar essas atitudes hoje por meio da fé? Você pode dizer: olha, a minha vida era até assim. Hoje, porque eu creio no Senhor Jesus e na sua obra, eu vivo dessa maneira. Eu, por meio da fé, eu sou um crente, faço assim, apesar de mim, mas eu amo o Senhor. Você consegue fazer essa leitura da sua vida? Você consegue fazer a leitura de falar: eu era assim, e agora pela graça, pela ação do Senhor, eu confio e eu ajo de maneira a poder ser visível. As pessoas podem notar isso, para a glória de Deus, que agora a minha vida é diferente. Você já pensou a família de Abraão? A pessoa começou a conversar, os tios. E o Abraão? Ó, foi embora. Fazer o quê? Servir ao Deus desconhecido. Diz ele que Deus falou com ele, o Deus que criou todas as coisas, e ele foi servi-lo para um local que ninguém sabe onde é, mas ele foi na fé dele. Mas a fé que Abraão tinha era uma fé salvadora, poderosa, e direcionou Abraão a sua vida toda. Amados irmãos, nós temos então em Abraão alguém que responde ao chamado, mas como todos os nossos super-heróis das Escrituras, eles possuem pés de barro, de argila. Todos os nossos super-heróis das Escrituras possuem pés de barro. Apenas um é poderoso e perfeito nas Escrituras. Quem é? A pessoa de Cristo Jesus. Observe, verso 10. Havia fome naquela terra.
Assim Abraão foi. Vocês estão comigo aí? 12:10. Havia fome naquela terra. Assim Abraão. Eu me identifico com Abraão. Quando a gente está com fome, tem hora que a gente faz coisa errada, né? A gente às vezes age precipitado. Mas Abraão não só teve problemas no estômago. Abraão foi incrédulo. Abraão não confiou no Senhor. Vamos ver por que não? Observe. Verso 3. O que diz Deus a Abraão? Abençoarei aqueles que o abençoarem. Amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Verso 1. Saia da sua terra, da parentela da sua casa, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação. Mas veio a fome. Veio a fome. O que chama a atenção é que as coisas ordinárias da nossa vida sempre se opõem no nosso coração às promessas de Deus. Coisas ordinárias, coisas comuns, do dia a dia, elas se levantam dentro de nós com uma inquietação tão grande que quer o quê? Afrontar ao Deus que prometeu. Abraão no seu coração, Deus me prometeu ser uma grande nação. Deus me prometeu que faria de mim um líder de uma grande nação. Eu cheguei na terra que Deus disse assim, é aqui. Foi ou não foi? Nós lemos aqui, ó, verso 7. O Senhor apareceu a Abraão e lhe disse, ele já estava na terra, darei esta terra à sua. Note que Deus não mente, jamais. Mas no coração de Abraão, qual que foi o entendimento? Ué, já estou na terra, Deus me deu essa terra para minha descendência. Aí passou uma semana, aí passou um mês, nós não sabemos quanto tempo passou, mas junto com o tempo veio a fome. O que Abraão pensou? Deus esqueceu do que prometeu. Falou para mim que a minha descendência seria a possuidora da terra. Quem conhece aqui o contexto bíblico, a teologia bíblica aqui, o Rogério Gomes? Quantos anos depois que Deus apresenta a terra para Abraão, quantos anos a nação, os filhos de Abraão vão ter que aguardar para receber essa terra? Quantos? 400 só para chegar no Egito, e 400 depois. Um período enorme para que chegar o tempo onde a nação, os filhos de Abraão, entrasse na terra que Deus prometeu a Abraão. Opa, temos um conflito de interesses aqui. O Abraão pensando, é agora, pronto, acabou. E nós temos Deus trabalhando na vida de Abraão, e sobretudo, diz o texto bíblico, na vida dos cananeus que estavam ali, deixando que supitasse toda a iniquidade que eles iriam produzir naquela região. Deus guiando a história, e nós, de biquinho. Deus não fez do jeito que eu achava que tinha que fazer. Achei que eu estava muito crente, mas não tive a resposta que eu queria. Tá bem? Belém, vou ficar uns 3 dias sem dizer amém. Estou de mal. Os irmãos da igreja nem vão me ver mais. Vou dar 2 meses de ausência para ver se eles notam. E se me procurar, falar, eu estou aborrecido com Deus. Por sinal, essa semana eu vou mandar uma mensagem assim, querida irmã, eu te amo em Cristo Jesus, amém? Ela vai dizer, né? Pastor, amém. Saiba de uma coisa, você está sendo orgulhosa.
porque filho de Deus confia nas promessas de Deus a despeito do que não vê. Confia, mesmo que tudo diga ao contrário, você continua crendo, e o melhor lugar para você estar é no meio do povo do Senhor, que também está confiado, não para agora, mas para um dia na eterna glória. Então, minha irmã, pode vir de bico para o Senhor, o Senhor vai quebrantar seu coração, vai apaziguar sua alma, e vai ter irmãos para contar. Também tentei ficar de bico para o Senhor, e quebrei a cara, o Senhor me abraçou, cheio de amor, e me disse que tem planos maiores do que os meus. Abraão, incrédulo, fome? Você já teve uma proposta, você é crente, você está começando a caminhar com a Bíblia, apaixonado com a palavra de Deus, aí passa uma situação difícil, e a primeira proposta é a do mundo, é a do capeta. Larga isso aí e toma o primeiro que apareceu na sua frente. Vai ser feliz, essa que é a frase, né? Vai ser feliz lá no Egito. Quantas vezes isso bate na sua porta? Quantas vezes essas propostas tentadoras que batem à sua porta para você suprir o que Deus disse a você, que cuidaria de você, mas você diz assim, acho que Ele não está cuidando não, então eu vou resolver com as minhas próprias mãos, eu vou lá no Egito, procurar o que eu não perdi, procurar aquilo que eu não perdi, quem sabe eu encontre, porque eu estou num período, olha que motivo mais justo. Eu sei de casamentos que o povo procura no mundo, que é mais assim, comum, né? O texto bíblico deixa claro, é mais do que questão de casamento, negócios. Vou fazer uns negócios aí, não é muito certo, mas né? Egito. Mas o que o texto diz? Questão de fome. O texto diz, houve fome naquela terra. Assim, Abrão temeu ao Senhor, dobrou os joelhos e buscou sabedoria e direção. Diz assim? Abra sua Bíblia aí no verso 10, irmão. O que diz? Que Abraão pegou, juntou toda a sua casa e disse, do mesmo jeito que ele partiu para Canaã, partiu o Egito. Quantas vezes eu e você já partimos para o Egito? Quantas? Hoje eu louvo a Deus, porque as oportunidades que eu tive de ir para o Egito foram trágicas, e grandes lições o Senhor nos traz. Mas não pode o crente continuar tomando decisões porque não foi respondido, porque não chegou ainda o que você tanto deseja, e procurar no Egito. Olha o que Abraão colheu: incredulidade, desconfiando da fidelidade de Deus. Ele cai, desconfia. E a coisa só... Você já viu aquele ditado? Um abismo, o texto bíblico, um abismo chama outro abismo, puxa outro abismo. Não tem mal que não possa piorar. Olha só, uma coisa é falar assim, não, eu vou ali no Egito, porque lá tem o rio Nilo. Mas aquele que tinha chamado do nada, Abraão não poderia suprir com uma marmitinha, né? A palavra de Deus diz que até corvos levaram comida para o profeta. Não podia suprir o Abraão, mas o coração incrédulo, a resposta que eu preciso não pode demorar mais um ano, a resposta não pode passar mais 6 meses, a resposta não pode passar mais de 5 anos. Irmão e irmã, você tem um altar. Você tem um altar levantado nesse tempo de espera ou não? Normalmente, quando a gente aceita as propostas do Egito, que é do mundo, da carne e do diabo, a gente está com o altar bem derrubado. O altar está lá no chão. Note que a palavra do Senhor diz que Abrão olhou para Sarai, olhou para ele e falou, você é bonita demais, minha filha. Vão me matar além de tudo.
O homem já estava pouco crente. Quando chega no Egito e vê o braço dos egípcios, ixi, agora eu vou morrer aqui além de tudo. Onde que está a promessa de Deus no coração de Abraão? Ixi, ó. Esvaziada. Esvaziada. E tem um detalhe importante aqui para mim e para você, amado irmão. Saiba de uma coisa, você tem a palavra de Deus. Sabe aquela irmã chata que te manda vídeo, pregação boa, texto bíblico que você lê? Dá atenção para ela. Ela está tentando te livrar do Egito. Diz amém. Só quem está me entendendo. Essa semana, não tem jeito, eu sou muito assim, né, Parque? Essa semana uma adolescente nossa aqui, uma pupilo do Senhor Jesus. Fiquei sabendo nos bastidores, Débora. Apaixonada por um menino na escola. Eu quase que falei, marca uma reunião urgente com essa menina. Vou colocar o dedo no meu nariz, ou melhor, o dedo no nariz dela, para dizer, você sabe quem você é? Você está procurando um namorado que vai apenas te iludir, apenas banalizar a sua moral, humilhar o seu corpo, a sua mente. Ah, mas é porque eles são tão engraçadinhos, eles fazem um risquinho, pastor, aqui na sobrancelha. Vocês estão rindo, né? Porque é bem isso, né? Eu e você temos o papel de dobrar os joelhos e orar para os nossos filhos, para que eles se apaixonem, não pela manifestação estereótipa do Egito, mas que elas se apaixonem, eles se apaixonem, porque quem ama, para quem ama Jesus Cristo de todo o coração. Mas normalmente, pode perceber, viu, Davi? As menininhas de fora são sempre mais riguilidas. Quem casa procurando apenas aspectos físicos, estereótipo, comportamento mundano, casa no Egito e traz problemas para a vida toda. Ah, mas o meu pai casou com fulano. Seu pai é uma exceção na regra. E se a sua mãe for uma bênção, dê louvores a Deus, porque essa não é a regra. O Egito é perigoso. O Egito faz você esquecer quem de fato você é. A palavra de Deus diz que ele quer enriquecer. Cuidado. Porque quem quer se enriquecer se mete em grandes, o quê? Apuros. Cuidado, não desça para o Egito na sua empresa, não desça para o Egito naquilo que você visualiza no seu celular durante a semana. Sabe por quê? Você pode perder a sua identidade durante esse processo e depois vai ser trágico a sua volta. Se você for do Senhor, eu creio, Ele vai trazer. Mas é trágico, dói demais, sofre demais. Você já pensou? O Abraão tem uma esposa que Deus deu pela graça e levado embora para o harém do faraó. Que miséria. E o babão fica lá. Já pode ir. Misericórdia. O faraó não tocou. O faraó não tocou em Sarai. Olha lá, verso 17. Eu fico imaginando a cena. O faraó acordava, hoje eu vou lá conversar com aquela mulher lá, linda, que apareceu do nada aqui. Uma praga caía na perna do faraó. Ele pensava de novo, nossa, mas ela é bonita, né? Tem 1,90 m, é assim, uma praga cai na outra perna. Mas que estranho, toda hora que eu falo, penso, uma praga. Na terceira, agora eu vou, uma praga batia no peito do faraó. Nós não sabemos. Mas o faraó entendeu direitinho que todas as vezes que ele pensava na bendita praga, e praga pesada. Olha só quem livrou Abraão da enrascada. Verso 17.
tudo que Abraão fez, incrédulo, foi mentiroso. Agora vamos louvar ao Senhor. Verso 17: porém, o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Diz amém. Quando você faz tudo errado, quebra a cara, o Senhor ainda te sustenta e te traz para perto dele. Esse é o nosso terceiro ponto. A queda do crente e a fidelidade de Deus. A perseverança dos santos. De maneira que você, que é filho amado do Senhor por meio de Cristo, até quando quebra a cabeça, até quando dá com os burros na água, o Senhor tem um plano de resgate para a sua história. Cuidado para não ir fundo demais. Uma coisa é recuperar a vida de um jovem, outra coisa é fazer um estrago na vida da sua família com filhos. Quantos aqui que são pais hoje se tornam muito mais responsáveis com as atitudes que tomam espiritualmente? Hoje eu penso assim, agora se eu der qualquer vacilo, eu não me comprometo, eu comprometo a minha casa. Os meus filhos verão isso na minha vida, na minha história. Deus que me livre. O Senhor quer que o testemunho da sua casa seja de confiança e não aceitar as propostas tentadoras do Egito. Diz o texto da palavra do Senhor. Caminhando então, nós temos homens falhos. Para nós resumirmos, nós temos o próprio Moisés. A palavra de Deus diz que Moisés ele era homem manso, mais manso que pisou sobre a terra. E ficou nervoso, ao invés de falar para a pedra, bateu na pedra, e o Senhor disse, não vai entrar na terra prometida. E Deus chamou Moisés de servo dele, lá em Hebreus. Isso que nos ensina, Jéssica? Que nós temos pés de barro. Se não fosse a sustentação do Senhor da nossa fé, Ele nos sustentando, nós nos acabaríamos. Nós nos meteríamos em enroscadas que jamais sairíamos. Nós agiríamos incredulamente contra Deus. Mas o Senhor é tão poderoso que Ele sustenta as nossas vidas. Ele produz um quebrantamento que você fala assim, mas que bobagem que eu fiz, que eu falei. Que eu fui mexer com isso? Atente-se para a voz do Senhor antes que as coisas fiquem fora do controle. Para nós terminarmos, um texto maravilhoso, Salmo 37, 23. Abra sua Bíblia rapidamente. Salmo 37. Verso 23. Vamos ler juntos? 23 e 24. Vamos lá. O Senhor firma os passos do homem bom e se agrada do seu caminho. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Você só está aqui hoje porque o Senhor tem segurado você dia após dia. Mas para de dar trabalho. Para de querer escolher o Egito, porque talvez Ele permita você quebrar a cara muito seriamente para você voltar. O preço é muito alto, não vale a pena. Quem diz, concorda comigo que não vale a pena? Não vale, é ilusão o Egito. O caminho daquele que teme ao Senhor é viver no centro da sua vontade, seja com dificuldades financeiras, seja com desejo de casamento, seja com casamentos que são cheios de oscilações, dias difíceis, dias bons. O lugar do servo do Senhor é no centro da vontade de Deus e não se aventurar
para o Egito, porque lá não tem nada para filho de Deus, filha amada de Deus, lá não tem nada. Só quem já experimentou a doce, a amargura terrível do pecado, sabe o quanto o Egito é terrível. Para nós terminarmos, 2 Timóteo 2 diz assim: se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. A sua salvação não está nos seus méritos, nem no seu desempenho, mas está em Cristo Jesus. Eu quero terminar com o último aspecto, a restauração pela graça e a perseverança dos santos. Olha como que o crente que tem o chamado do Senhor, uma hora ele vai ter que voltar. Olha lá, verso 1. Você já pensou que moral que o Abraão saiu do Egito? Que moral que ele saiu do Egito? Assim, ó. Eu sou um eleito de Deus. Era para eu estar aqui no Egito pregando o Evangelho. E eu estou saindo como trapaceiro. O Abraão foi humilhado no Egito. Mas Abraão rapidamente, pela ação de Deus na vida dele, note, Abraão saiu do Egito e foi para Neguebe. Ele, a sua mulher e tudo o que tinha. E Ló foi com ele. Abraão era muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro tinha armado a sua tenda, entre Betel e Ai. Vamos juntos o 4? Até o lugar do altar que anteriormente tinha feito. Ali, Abraão invocou o nome do Senhor. A restauração na vida do crente é um chamado doce, porque quem sustenta a sua fé é o próprio Cristo Jesus que te salvou. Quem já teve essa consciência? Nossa, mas que bobagem que eu fui fazer. O meu lugar nunca foi outro a não ser nesse local santo, que eu louvo ao Senhor, que eu experimento a sua palavra, Ele fala comigo, eu tenho uma alegria de estar em comunhão com os meus irmãos, a despeito do que me falta. Cristo completa a minha alma e eu posso desfrutar da sua paz. Ai, que diferença do Egito. O Egito é cheio de angústia, o Egito é uma ilusão, e enquanto a angústia me consumia, eu não podia ter paz. Abraão levantou um altar. A restauração é maravilhosa, porque é Deus que chama, é o mesmo Deus que restaura, é o mesmo Deus que estende a mão ao caído. Esse Deus é um Deus gracioso, e se hoje você está nessa situação, saiba de uma coisa, hoje pode ser o dia que Deus está te chamando para viver de fato uma vida confiada a Ele. Você já perdeu tempo demais nesse Egito, e Ele te chama a levantar o altar do seu coração. Como é que está o seu altar? Você está levantando esse altar em socorro, Senhor, me dê sabedoria? Ou você está aceitando primeiro as propostas do mundo, repito, do diabo e da carne, para você talvez tentar o que vai dar? Cuidado, a palavra do Senhor é bem clara. A nossa relação, só nós encontraremos paz, alegria, se o nosso coração estiver alinhado ao Senhor. Amados irmãos, Abraão, Moisés, Davi, são exemplos claros que as Escrituras deixam para que você aprenda uma coisa: filho de Deus nunca experimentará de paz onde está o pecado reinando. Nunca. Você nunca vai desfrutar de paz em algo que não procede da palavra do Senhor, daquilo que Ele tem para a sua vida. Não adianta você tentar, não terá, porque você é filho amado. O projeto que Ele tem para a sua vida é que cada dia mais você saiba, é Ele que te chamou. Filipenses 1,6, estou certo
que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. O mesmo Abraão que foi esse envergonhado, foi aquele que só tinha um filho, e teve ele já com 90 e poucos anos, e Deus disse: Abraão, um novo nome, eu quero seu filho, Abraão. E vou te contar que o Abraão caiu nessa tentação 2 vezes, foi para Faraó e foi para Abimeleque. Mas depois, Abraão ouve a voz de Deus e Abraão apresenta o filho único. Isaque é apresentado em sacrifício e Deus percebe a relação onde Abraão está sendo provado e Abraão responde com fé, entregando Isaque, iria sacrificar Isaque. Deus diz: para, porque você agora manifesta o que eu desejo dos meus servos, que confiem em mim de todo o coração. O que Deus tem para você, amado irmão, é que nós confiemos nesse Deus, porque tem um projeto na sua vida. Eu não sei se você vai ser dono de empresa, se você vai ser médica, farmacêutico, casamento com 5 filhos, nada disso eu sei. Uma coisa eu sei: o Senhor te chamou, o Senhor nos chamou para que cada dia das nossas vidas a imagem de Cristo seja esculpida em nós confiarmos no Senhor em cada situação que precisamos tomar decisão em honrá-lo e dizer não ao mundo, às propostas lá fora. Quero orar com você nessa hora. Quero pedir ao Senhor que nos dê a graça de vivermos uma vida com o coração rendido. Eu tenho dito, amados irmãos, e é uma verdade, cada vez que você vai se esfriando na fé, não vem nos cultos, na escola bíblica, no PG, você cada vez mais vai ouvindo a proposta do Egito no seu coração. Tem a proposta: mas lá não tem gente interessante. Essa é a pior, é a mais maquiavélica voz do Satanás na sua alma. Responda assim: eu vou lá não é por causa de ninguém. Se o Senhor quiser mandar o fulano, a ciclana, os amigos, Ele vai mandar, porque eu vou lá para adorá-lo e bendizê-lo. Fique em pé, vamos orar. Eu quero então convidar você a refletir. Se você tem esse chamado do Senhor, caminhe confiado. Se hoje você pode dizer assim: olha, não estou caminhando em obediência à voz do Senhor, vire as costas para tudo que você tem vivido até hoje, dia 26 de outubro de 2025. Comece 27 de outubro uma vida diferente. Ah, pastor, mas eu já estou aqui no meio, já faz muito tempo. Não importa. Viva agora uma vida diferente para a glória de Cristo. Não perca tempo. O chamado do Senhor é tão gracioso e talvez hoje Ele tenha invadido o seu coração, cheio de amor, para te convencer de uma nova proposta tão maravilhosa. Se você já caminha com Jesus, eu peço a você que nós sejamos de fato atentos, vigilantes. Você tem um amigo vigilante com você? Ou aqueles pamonha? Ah, eu vou lá no fazendão. Você lembra do fazendão? Eu lembro do fazendão. Quer ver uma outra que tinha aqui em Uberlândia? Agora virou uma igreja. Coliseu. Coliseu? É o Coliseu mesmo. Você conhece, Machado? Graças a Cristo Jesus que transformou sua vida e a minha. Você tem um amigo crente fala assim: toma tipo mulher, toma tipo homem. Não fica bravo com ele não, porque sabe o que ele deseja? Que você caminhe com o seu pai que te ama. Você é filha amada.
Você é filho amado por meio de Cristo, para nós nos expormos a este mundo, a esse Egito lá fora. Pregue para os seus filhos. Ah, mamãe, mas lá não tem ninguém bonito, só gente feia. Pede unção da beleza, irmão. Né? O povo quer só bonito. Ensina o seu filho, minha filha, meu filho. Crente casa com crente. Nós vamos orar dia e noite para os nossos filhos. Aí quase vai ser assim, ó, tem que casar com ele, meu filho. Não. Nós vamos orar, porque o Egito é muito perigoso para os nossos filhos trilharem. Feche os seus olhos. Senhor Deus de amor, Deus de misericórdia e graça, nós te louvamos porque os nossos olhos foram abertos em Cristo Jesus. O Senhor nos chamou para uma nova vida, nos chamando, nos convidando de maneira tão amorosa e irresistível, que nós tivemos o privilégio de virar as costas para o mundo. Nós tivemos o privilégio de virar as costas para a velha vida, e agora, Senhor, caminhar pela fé, por fé, confiado no Senhor. O Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem suprido a nossa casa, o Senhor tem suprido o nosso coração, não nos falta da tua paz, e nós te louvamos por isso. Que cada dia mais o Senhor nos direcione, que a nossa casa, os nossos filhos, sejam de fato cada dia mais impactados pelo teu amor, que eles possam ser de fato cada dia mais trabalhados pelo teu Espírito, de modo que eles se apaixonem pela tua palavra, de modo que eles se apaixonem em congregar, que eles tenham paixão, Senhor, pelo teu reino. Senhor, eu lhe peço que a primeira paixão das nossas casas não seja o nosso dinheiro, não seja as nossas posses, não seja as nossas viagens, não sejam os times de futebol, mas que a paixão que possa ser transmitida dentro das nossas casas seja o amor por Cristo Jesus. Que o Senhor possa nos dar cada dia mais famílias onde os pais, as esposas sejam exemplos de amor à tua palavra, Senhor, para que nós, diante do dilema, diante da demanda da nossa alma, não aceitemos as propostas deste mundo lá fora. Nos dê graça, Senhor, nos dê perseverança, Senhor, nos sustente com a tua mão poderosa, para que nós assim vivamos para a glória do teu nome. Venha de encontro à tua filha nesta noite, Senhor, ao teu filho. O Senhor conhece a história dele, o Senhor sabe o que tem acontecido, ó Senhor, os seus conflitos. Traga graça, sabedoria, paz do Senhor, e que a tua filha e o teu filho tome a decisão de caminhar com a tua palavra, Senhor. Coloque no coração da tua filha e do teu filho essa graça que vem do teu alto trono. Nós oramos assim em nome de Cristo Jesus, amém.